és formoso, Senhor. Tu és formoso, Senhor. Tu és formoso, Senhor. Tu és formoso, Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem pra brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Senhor, formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende, acende, Senhor, formoso é, tua face eu quero ver, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, vem limpar, brilhar,
brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluias. Precisamos, Senhor, precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor, ter um encontro novamente contigo, Senhor. Precisamos, Senhor, novamente ser encontrado por Ti, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Pai, termos uma experiência real com a Tua glória, Senhor. Precisamos, Senhor, novamente, Pai, termos uma experiência com a Tua santidade. Ó Deus, precisamos, Senhor, precisamos, Pai, porque os tempos, Senhor, são terríveis. Os tempos, Senhor, são terríveis, Pai. Ah, Deus, envia, Senhor, o Cordeiro. Ah, Deus, precisamos de Ti, Senhor. Os tempos são terríveis. Os tempos são terríveis. Os tempos são terríveis. Mais do que nunca, nós precisamos do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Mais do que nunca, nós precisamos da revelação do Cordeiro de Deus nos tempos de hoje. E mais do que isso, mais do que aquilo que Israel fez, precisamos viver a vida do Cordeiro. Uma coisa que Israel, até hoje, se apegou é com a liturgia, é com a festa, é com a lembrança, é com o memorial. Mas hoje nós temos a revelação da vida de Yeshua como Cordeiro que nos redime de todo pecado. Hoje nós temos a revelação da sua vida, sabe? Hoje nós temos a revelação do modelo de Yeshua na nossa vida. E essa é a nossa Páscoa.
Nós estamos vivendo um tempo agora de passagem, de pensar, de Páscoa, onde nós temos aqui o pão sem fermento, o matzah, o vinho, né, o suco. A gente vai realizar uma ceia, uma celebração, um memorial normal. E se nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, a instituição do Pêssar, da Páscoa, antes da 10ª praga passar pelo Egito. Eu gostaria de ler Êxodo capítulo 12, diz assim: diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tornará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vigas da porta, né? Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e as ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não havereis entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Não, até amanhã. Até em 5 anos. Perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer casa levidada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia.
Também ao sétimo dia tereis santa assembléia, nenhuma obra se fará nele, exceto que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Veja bem, fermento, se na casa tem fermento, essa casa não pertence à congregação de Israel. Por 7 dias não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Você pode me dizer, né? Hoje para o cristão, a Páscoa é, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Yeshua, quando estava lá com os discípulos na refeição da Páscoa, ele, né, ele ensinou, fez todo aquele simbolismo didático, onde toda semana nós realizamos, né, que é a ceia. A ceia foi simplesmente a refeição da Páscoa antes de Cristo ser entregue, certo? Muitos dos crentes têm certa resistência ao Pessah, né? Num contexto judaico da Torá, mas eles mal sabem que praticam esse Pessah, né? Todo mês nos seus templos, né? Fazem a tal ceia. A ceia que nós tomamos é o Pessah. E o Pessah que os judeus comemoram é uma sombra, é uma representação da pessoa de Cristo. Através do sacrifício de Yeshua, ele nos livra da destruição nesses tempos de trevas. No Pessah, aqui em Êxodo, Deus, através de Moisés, orienta Israel a tirar o quê?
É o mais importante de tudo. Deus manda Israel remover o fermento de vossas casas. Até hoje. Até hoje. Nós estávamos, né, amor? Andando numa rua, num bairro judaico, hoje. E os judeus, eles queimam todo o fermento de vossas casas. Eles limpam, varrem e na calçada eles colocam um tipo de um container, né? De uma lixeirona e eles lançam fora, né? Eles lançam fora e queimam, né? E queimam aquele fermento, sabe? O que representa o fermento, assim como nós podemos ver até o apóstolo Paulo, né? Falando sobre o fermento da nossa alma, né? É o pecado. É o pecado. Primeiramente, Deus nos chama para remover o fermento da nossa vida, remover o pecado da nossa vida, remover toda a iniquidade da nossa vida. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo transmitindo bem aí? Deus nos convida a removermos o fermento, a abandonarmos o pecado, para que o sangue do Cordeiro, para que venhamos ter as portas da nossa alma, a porta da nossa alma, da nossa habitação, marcada com o sangue do Cordeiro. O Cordeiro sem mácula, sem ruga, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que se fez maldito por nós, Yeshua. Hoje nós víamos, né, amor, os judeus todos, né, se mobilizando, andando para lá ou para cá, com as melhores roupas, né, as roupinhas assim, carregando os seus pratos de comida, né, suas coisas, seus utensílios, sabe? Mas o mais importante ainda eles não conhecem, se recusam a conhecer, que é o Cordeiro de Deus, que é Yeshua. Eles sabem tudo, fazem todo o rito, toda a liturgia, sabe? Esse momento de Pessah na liturgia judaica é o momento onde o pai, onde o chefe do lar, né, ou o rabino, ele transmite às crianças, né, o ensinamento, a Torá, sabe? E existem, né, amor? Na liturgia, as crianças fazem perguntas, 4 perguntas, e ele responde essas 4 perguntas, né? E é mais ou menos uma forma, né? Um costume
de repassar a tradição, repassar o conhecimento da Torá para as outras gerações. Assim como o Deuteronômio capítulo 6, né? Versículo 7, 8, né? Por lá, fala, né? De repassar a palavra para as gerações, para as novas gerações, né? Nisso, eles fazem quase com maestria. Eu vou começar a chorar, né? Eu começo a falar dos judeus que, né, eles precisam de Yeshua. Eu começo a chorar. O que eles precisam de Yeshua. O que eles precisam de Yeshua. E todos nós precisamos de Yeshua. Todos nós, irmãos. Todos nós, porque Yeshua é o único que pode nos livrar desse tempo de trevas. É só o sangue do Cordeiro que pode nos livrar da destruição, do destruidor nesse tempo de trevas, de escuridão. Deus mandou Israel remover toda todo o pecado, né? O fermento. Qual é a palavra hebraica mesmo? Não me recordo, né? Se alguém conhece aí hebraico aí, eu me esqueci. Hametz, né? Eles recolhem, eles tiram todo o Hametz das suas casas, de tudo, né? E colocam para fora e queimam, né? Existe uma outra tradição, né? Que tem uns que vendem, né? Vendem o fermento, né? Mas o que foi determinado é retirar de suas casas. Retirar da casa! Ei! Ei, Israel! Retirar de vossas casas! Vós sois o templo do Espírito. Deus convida a removermos o pecado, o fermento, Hametz, de vossas casas, para sermos marcados pelo sangue do Cordeiro, para que no momento de tribulação, para que no momento de caos, de destruição, de trevas, nós não venhamos ser destruídos. É o sangue do Cordeiro, irmãos. Sabe? É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que vai livrar você no tempo de trevas. Não é o conhecimento de estratégias, não é o sobrevivencialismo, não é se você comprar um pacote, um curso sobre geopolítica. O que vai te livrar nesses tempos de trevas é o Cordeiro, é o sangue do Cordeiro aspergido. E mais, você tem que comer da carne do Cordeiro. Assim como Yeshua falava isso para os judeus entendiam tudo. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá de si mesmo. Só a gente que não entendia nas vossas igrejas, nas pregações. Os judeus entendiam muito bem. Sabe?
Hoje estão cegos, sabe? Mas olha só, além de você ter que remover o pecado, né? A, esqueci a palavra. O fermento da nossa casa espiritual, nós temos que comer da carne do cordeiro e beber do seu sangue. Além de você se arrepender, abandonar o fermento do pecado, você tem que passar a comer dessa palavra, ser participante do cálice dos sofrimentos, para que no tempo de trevas de destruição, se você tiver a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta da tua casa, se você tiver essa marca, você não será destruído. Ah, irmãos. Ah, irmãos. E por 7 dias, você deverá comer desse pão sem fermento, da representação desta verdade de Yeshua. Eu sou o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram do maná e morreram. Oh, meu Deus, eu gostaria muito de estar na casa de cada judeu agora falando isso. Mas eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe, né, irmãos, que eu não consigo pregar sem me derramar, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Porque é a palavra de Deus, cara. Eu posso estar pregando sobre a genealogia, sobre a Arca de Noé, sobre... Não importa. Quando eu trato disso aqui, irmãos, é como se eu estivesse tocando Cristo. É como se eu estivesse tocando Yeshua. Sabe? Não importa se é lá atrás, se é na frente, se é Apocalipse ou se é Êxodo. Tudo é uma revelação só, irmãos. Tudo representa ele, a verdade, Yeshua. Sabe? Nada nada do que se refere à palavra de Deus foi cancelado, foi retirado. Tudo isso é uma revelação de Yeshua, revelação de Cristo. Então eu choro, irmãos, porque é como se eu estivesse acariciando e beijando o meu amado. Sabe? Eu aprendi isso muito, assim, sabe, os avivalistas, os profetas, os apóstolos e até os avivalistas dos séculos passados, eles
Tinha uma coisa, eles pregavam, cara. Eles pregavam na rua, na praça. Eles pregavam chorando. Eles pregavam como se aquilo fosse a melhor coisa de sua vida. Pregavam como se fosse o último dia de vossas vidas. Sabe? Porque isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. Sabe? Adonai nos convida, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de trevas, um tempo de caos. Ó Israel, vocês estão vivendo um tempo de caos, tempo de trevas. Ó Brasil, vocês estão vivendo um tempo de trevas. Tudo em vossas nações é destruído, nada prospera. Adonai, o Criador eterno, convida a remover o Hamlet, a remover o fermento, o pecado de vossa habitação, de vossa casa. E a marcar os umbrais das portas da sua casa espiritual com o sangue do Cordeiro. E a comer da carne desse Cordeiro. Foi o que Yeshua ensinou naquela noite, antes de ser traído. Foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Antes de ser entregue como cordeiro. Ele foi entregue ao cordeiro, como um cordeiro mudo. Foi torturado, foi acusado. E não havia testemunha que falasse sobre ele. Apenas foram levantadas testemunhas falsas. Ah, Pai. E ele era esbofeteado, ele era humilhado. Ele era esmurrado, com correntes nas mãos. Ele era humilhado na casa de Caifás. E os discípulos tiveram medo, o deixaram. Meu amigo. E nós fazemos o mesmo, irmãos, quando nós rejeitamos a Ele. Quando nós desprezamos a Ele, quando nós desobedecemos a Ele, nós o deixamos para ser esmoado.
Ele se deu por nós, irmãos. Ele se deu por nós. Você se daria pela vida do próximo? Você se daria pela vida de alguém que você nem conhecesse? Você se daria pela vida do seu irmão? É? Você se daria? Irmãos. O próprio Pai, revelado na pessoa do Filho, se levantou do seu alto e sublime trono. Disse: eu vou me entregar. Eu vou me entregar pela minha amada. Eu vou entregar pela minha Israel. Hoje Deus chama a sua Israel, não a Israel revelada por carne e sangue ou por coisas humanas, mas a Israel que Adonai, a Israel comprada com preço de sangue, é todo aquele redimido pelo sangue do Cordeiro. É todo aquele que abandonou os seus pecados, as suas iniquidades e foi batizado em sua morte e nasceu de novo e hoje é redimido, é purificado pelo sangue do Cordeiro. Muitas vezes, muitos de nós ainda procuramos estar no Egito. Ainda procuramos, ainda temos saudades do Egito. Muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, muitas vezes estamos traindo o Cordeiro, traindo a Yeshua e voltando aos deuses do Egito, voltando ao pecado. Necessário é nascer de novo, necessário é remover o fermento de vossas almas, necessário é remover, abandonar o pecado do vosso coração, necessário é arrepender-se, para que em tempos de trevas, onde nós já estamos contemplando, para que nesse tempo de destruição você não seja pego de surpresa. Se renda a Cristo. Coma do pão vivo que veio dos céus. Coma desse pão sem fermento. Coma dessa verdade. Pratique-a.
seja participante do cálice dos seus sofrimentos. Seja participante, assim como Israel, os judeus, eles comem as ervas amargas, né? Para relembrar as amarguras vivenciadas, né? Hoje Yeshua nos convida a sermos participantes do seu cálice, a beber do seu cálice, a beber do seu sangue e sermos participantes desse sofrimento. Só através dessa transformação interior proposta por Ele é que vamos ser resguardados, livrados, arrebatados nesse tempo de trevas, de destruição. Ele vai o quê? Nos livrar da ira vindoura. O destruidor passará nesse tempo de grande tribulação, nesse tempo de caos. E somente aqueles que têm o sangue do Cordeiro, somente aqueles que são praticantes da sua palavra, somente aqueles que são realmente seguidores de sua palavra, somente estes serão livrados da ira vindoura. Passaremos por tribulação, estamos quase lá, mas chegará o tempo da ira, irmãos, da ira, onde somente serão livrados aqueles que têm o sangue do Cordeiro, aqueles que têm o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da porta da sua morada, do templo do Espírito. Essa é a passagem, essa é a Páscoa, esse é o Pessá. É melhor obedecermos. É melhor que a Israel de Deus venha obedecer. Você faz parte da Israel de Deus? A Israel de Deus que vai ser livrada. Água, amor. Bebe, aguinha, bebe. A Israel de Deus que vai ser livrada. Ainda está curando, ainda está passando ainda pelo fim da gripe ainda, né? Deus está curando. Apenas serão livrados durante o momento de destruição somente aqueles, né, que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Somente aqueles que realmente são os seus seguidores. Essa Israel de Deus não é determinada por, né, por raça, por carne, por físico ou por determinação humana, mas é espiritual.
é através de Yeshua. E assim como Adonai guiou o povo israelita no deserto, Deus, Ele quer nos guiar pelos desertos da vida. Ele quer nos guiar com a sua glória, com a sua presença, com a sua nuvem de glória, nos desertos onde percorremos. Nós que realmente amamos ao Senhor e estamos compromissados com a sua verdade, nós andaremos por muitos desertos ainda. E precisamos ser guiados por sua nuvem de glória, pelo fogo da sua glória, assim como ele guiou o povo no deserto. Ser guiados pela presença de Deus, revelada em letras. E agora, assim como Yeshua se reuniu com seus discípulos na noite de Páscoa do Pessah, antes de ser traído, ele se reuniu com seus discípulos e ensinou e ceiou com eles, ensinando-os como deve ser a nossa vida espiritual, ensinando a viver uma vida com Ele, usando didaticamente uma ceia, uma refeição de Páscoa. Yeshua tomou o pão, que como era noite de Páscoa, era o pão asmo, era o pão sem fermento, todo o fermento havia sido removido. Ele partiu esse pão e deu aos discípulos. Deu aos seus discípulos. E disse: esse é o meu corpo, dado, moído por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele pegou daquele pão, consagrou aquele pão, deu graças ao Pai por aquele pão e comeu daquele pão e ensinou aos seus discípulos que a sua vida agora, que quando os discípulos fossem se reunir, quando a Israel de Deus fosse se reunir, se reunissem para comer da sua carne, do seu pão, da sua verdade, dos seus ensinamentos. E após comer esse pão, ele nos ensina que nós temos o quê?
compartilhar dessa verdade. Compartilhar dessa palavra sem contaminação nenhuma. Uma palavra pura e verdadeira, assim como Ele é. Santo. Adonai, nós consagramos esse pão a Ti, te damos graças. Purifique-o em nome de Yeshua. Tomai e comei. Semelhantemente, ele tomou o cálice com vinho, ou suco puro de uva, pois naquele tempo o vinho não era semelhante ao de hoje, né? Era fermentado, mas não era alcoólico, não era industrializado. Ele tomou o cálice e abençoou esse cálice e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei todas as vezes que estiverdes reunidos em memória de mim. Esse cálice é o cálice do sangue derramado na cruz. Todas as dessa verdade. Compartilhai desses sofrimentos. Todas as vezes que estiverdes reunidos, saibam discernir o corpo de Yeshua, para não fazer desse momento um momento de condenação. O peça sem a presença de Yeshua é condenação. Todo e qualquer tipo de liturgia sem a revelação de Yeshua é condenação. Infelizmente, muitos judeus, grande parte, ainda não reconheceram Yeshua, o Cristo, o Filho de Deus vivo, como Mashiach. Então eles comem em condenação. Mas muitos ainda crerão. Yeshua tomou o cálice. Esse cálice representa os sofrimentos de Yeshua. Quando nós comemos desta verdade, comemos do pão sem fermento, então nós nos tornamos participantes da vida e da morte de Yeshua, também de sua ressurreição. Então, semelhantemente, eu quero consagrar, quero dar graças a Adonai por esse suco, por esse vinho, e quero beber e compartilhar com os meus irmãos, com a minha esposa, desse cálice. E que através desse ato nós venhamos estar anunciando a vinda de Yeshua, anunciando a vida de Yeshua até que ele venha. Isso aqui, irmãos, tudo isso aqui é uma pregação.
o Pessa, instituído por Yeshua, é uma pregação. Todas as vezes que você se assenta com a tua família, com os teus irmãos, para compartilhar da verdade, é uma ceia, é um Pessa, sabe? Então, tomai e bebei, esse é o sangue, representa profeticamente o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E não somente esse sangue, ele deve estar marcando os umbrais da porta do nosso coração, da nossa casa. Mas esse sangue agora, ele deve estar dentro de nós. Sabe? E assim como ele verteu esse sangue, nós também temos que estar dispostos a sofrer, a renunciar, a negar o mundo por amor a Ele. Só aqueles que andam com Ele, que estão marcados com o sangue do Cordeiro, somente esses vão ser poupados da hora da destruição, da hora de trevas. Não adianta, irmãos, correr para o mato, correr para a floresta. Não adianta, irmãos. Não adianta todo o conhecimento das coisas do mundo se você não tiver marcado pelo sangue do Cordeiro. Se você não estiver eliminado todo o fermento da sua casa, todo o pecado, se você não estiver fazendo parte dos sofrimentos de Yeshua, se você não estiver vivendo num processo, numa busca diária de santificação, se você não estiver numa busca diária de obediência à sua palavra, você não vai ser livrado no tempo de angústia, no tempo de trevas. Seja da luz, não seja das trevas. Não durma, não esteja distraído, esteja acordado, não sendo apenas ouvinte, mas praticante da sua palavra. Yeshua, Adonai, que essa palavra, que esse dia de peça, que essa palavra, Pai, ela venha penetrar nos ouvidos e no coração dos meus irmãos, e que os vossos corações venham ser quebrantados, e que eles venham verdadeiramente reconhecer o teu senhorio. Pai, que venhamos remover todo pecado, todo fermento do nosso interior, que venhamos ser verdadeiramente obedientes à tua palavra, que realmente venhamos estar marcados, estar totalmente cheios
da sua vida, Yeshua. Nós te glorificamos, Pai. Te rendemos todo louvor. Em nome de Yeshua. Eu oro, Pai. Em nome de Yeshua. Que o Senhor venha libertar muitas vidas. Que o Senhor venha curar aqueles que estão não somente enfermos na carne, mas na alma, no espírito. Em nome de Yeshua. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Adonai. Queridos, para mim, para nós aqui, né? É uma grande alegria estar com vocês, né? Creio que talvez, né, surjam irmãos com questionamentos, né? Agora, mas essa live de hoje foi uma live totalmente direcionada, né? Sabe? Foi uma live totalmente direcionada aos feitos de Cristo na cruz do Calvário, né? Ao que esse peça representa, né? Para todos nós. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos. Shalom, shalom, lehitraot. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Amém. Em nome de Yeshua. Glória a Deus. Amém.